E aí, pessoal? Hoje eu estou aqui com a grata oportunidade de substituir o pastor Hudson e sabemos que ele está se recuperando de uma enfermidade e eu queria começar essa aula orando junto com você pelo nosso professor. Vamos fazer isso? Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estudar a Tua Palavra e te peço que o Senhor conduza esse estudo. Igualmente nós te pedimos e já te agradecemos pela recuperação do pastor Hudson. Que o Senhor continue a ser com ele, com a Marília, com seu filho e com toda a sua família. Nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos estudado as doutrinas básicas da fé e já estamos no final dessa sequência de estudos. E é muito importante que a gente sempre lembre que o pilar dessa estruturação, o pilar dessas doutrinas ou dessa sistematização, como chamamos, é a doutrina das Escrituras Sagradas. E é por isso que geralmente nós começamos a estudar as Escrituras Sagradas como o texto referencial. Hoje, por exemplo, o nosso tema é família. E precisamos já destacar qual é a ótica que daremos. Porque, por exemplo, família faz parte do nosso texto constitucional brasileiro. Então, a gente quando vai estudar o termo família ou vai estudar a ideia de família, né, a definição de família, poderia começar estudando a partir da terminologia jurídica. E aí não compete a mim, que não sou formado em direito e não tenho a propriedade para falar do texto, para falar a partir dessa visão. E por isso que é importante começarmos avaliando isso. Nós estamos estudando família a partir da teologia, mais especificamente da teologia cristã e ainda mais restritamente a partir da palavra de Deus, a partir da Bíblia Sagrada, que é tida como para nós, né, que é encarada por nós como o nosso texto, como o nosso manual, como o manual de conduta e de fé cristã. E aí, dentro dessa ótica, fica muito claro que desde o início da narrativa da palavra de Deus, da Bíblia, desde Gênesis, a família é a estrutura básica da sociedade. Quando Deus vai criar ou quando o texto bíblico vai mostrar a criação da humanidade, o faz a partir da criação de um primeiro casal. Uma coisa que é interessante a gente observar, e isso fica um pouco claro quando nós olhamos para a nossa revista em comparação com a nossa Declaração Doutrinária Batista, é que na Declaração Doutrinária Batista a gente tem lá a definição família criada para o bem do ser humano, para a glória de Deus, e logo a Declaração Batista já fala sobre o casamento e começa a definir o que é um casamento. A gente tem essa ligação muito próxima entre a família e o casamento, como uma relação de um homem e de uma mulher gerando filhos e formando ali a família. Mas é bem interessante quando a gente olha o texto da nossa revista, que a revista ela cita algumas formatações de família, você pode ver isso também na sua família, na sua revista, perdão, que já estão também colocadas tanto no nosso código brasileiro, quanto também já são vistas dentro de nossas igrejas. Ele diz aqui como a família nuclear extensa, a família matrimonial, então a família definida só ali pela oficialização do matrimônio, ou seja, um casal sem filhos também é família. A gente tem aquelas configurações familiares, por exemplo, em que de alguma forma ou um dos cônjuges faleceu, ou houve uma desconstituição familiar e há ali uma constituição familiar morando debaixo de uma mesma residência, uma mesma casa, a mãe, a avó e o filho. Então, todas essas conjecturas familiares, elas são relevantes para nós pensarmos família hoje. A gente tem como parâmetro bíblico, né, como referência bíblica, alguns textos bem importantes para nós, alguns no Antigo Testamento e outros no Novo Testamento. Um dos mais conhecidos no Novo Testamento é o texto de Efésios capítulo 5. E eu gostaria de começar por ele, porque o início do texto de Efésios, o início da argumentação de Paulo em Efésios, ela é muito importante para a gente entender depois o contexto em que ele fala sobre a união de marido e mulher. A gente tem aquele texto que às vezes é questionado, que é tido como um texto polêmico lá de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 21, que diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas,
Sujeite-se cada uma a seu marido como ao seu senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Esse geralmente é um texto que a gente olha, né, e é questionado contemporaneamente. Mas é bem interessante a gente entender de onde vem essa argumentação. A argumentação de Paulo não está solta na carta em que ele está escrevendo aqui. Ele começa esse texto de Efésios descrevendo o que é a igreja, descrevendo os propósitos da igreja, a intervenção de Cristo para que a igreja nascesse. Então, é por isso que Efésios capítulo 2 é essencial. Então, essa ideia de marido e mulher, ela está inscrita, ela está pertencente a uma ideia de que somos salvos pela graça. Isso é um dom de Deus, não vem da gente para que a gente se glorie. Então, tanto homem como mulher são salvos pela graça, são alvos da graça de Deus, não são regenerados, não são transformados. Como Efésios 2:10 diz, a gente é transformado, é salvo pela graça para praticarmos as boas obras feitas de antemão em Cristo Jesus. Homem e mulher estão nessa condição de regenerados pela graça a partir desse relacionamento com Cristo, aptos para fazer da vida atos novos, decisões novas. O relacionamento de marido e mulher precisa estar circunscrito dentro dessa mesma ideia. E aí Paulo vem construindo essa ideia de igreja, e aí obviamente chega nas particularidades da igreja, nas relações de filiação, nas relações de marido e mulher. Ele aqui em sua época diz sobre a relação de escravidão e senhorio. E particularmente no capítulo 5, Paulo começa já concluindo o capítulo 4, quando ele comparava a diferenciação, o que acontecia antes dessa regeneração graciosa e o que passa a acontecer. No final do capítulo 4, se você for ler, ele começa a descrever lá, quem roubava não roube mais, quem furtava não furte mais, quem mentia não minta mais. E aí no capítulo 5, que é o capítulo em que Paulo começa a falar sobre família, sobre formação familiar, Paulo faz uma conclusão. Ele começa o capítulo 5 de Efésios, o verso 1, você pode acompanhar comigo, assim, portanto, ou seja, ele está concluindo algo que dizia antes, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. A ênfase de Paulo é que, se a gente pegar a carta de Coríntios, ele fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Agora, Paulo, para a igreja de Éfeso, ele amplia isso. Ele fala, olha só, como vocês são filhos amados de Deus, o objetivo de vocês, homem e mulher, cada discípulo de Jesus tem um objetivo, imitar a Deus. Se você for se remeter ao Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 38, Jesus conclui aquela revisão que ele faz da lei da seguinte forma, portanto, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, essa ideia de ênfase numa recolocação familiar ou numa forma de enxergar a família tem a ver basicamente com cada um de nós, sejam maridos ou esposas, sejam pais ou filhos, de primeiramente nos identificarmos como filhos amados de Deus, querendo em cada relação transparecermos essa filiação a Deus. E aí é por isso que o marido tem esse amor sacrificial capaz de fazer a esposa compreender e se submeter a essa missão de amor. E isso é importante para a gente. A qual missão a esposa está submissa? A submissão de amor, porque inicialmente essa é a grande ideia de uma família vivenciar essa missão de amor e de transparência do amor. O texto que eu quero, na verdade, também enfatizar essa construção, ele vem do Antigo Testamento. Então nós vimos esse panorama que a família, na verdade, ela está inscrita, ela está dentro de um alicerce do Evangelho, que é salvos pela graça para agraciar o outro,
que é transformados pela graça para viver a transformação em cada relação. E eu fiz questão de começar falando de outros arranjos familiares, dentro, óbvio, daquilo que está descrito na nossa declaração doutrinária, em que existem relações de que netos são criados pelas avós, de que existem perdas no meio do caminho e que a gente precisa entender como a graça atua no meio disso. Então, é por isso que tudo se une, tudo consegue ser pacificado pelo Evangelho que transforma o nosso coração. E agora pensando na segurança, e é isso que eu queria pensar agora com você, na segurança da gente construir família. E aí um texto muito importante para a gente pensar em segurança da construção familiar é o Salmo 127, que é destacado na nossa revista. O Salmo 127, ele provavelmente foi escrito num período pós-exílio babilônico, então aí num período de reconstrução de Jerusalém, num período de reconstrução do templo. Ele faz parte dos cânticos de degraus, cânticos que eram entoados enquanto o povo de Jerusalém fazia a procissão rumo a Jerusalém, rumo à Cidade Santa, e por isso ele está dentro de um contexto em que é bem possível que com Jerusalém destruída, com o templo destruído, num período ainda aí de pouca segurança naquilo que estava acontecendo, era importante lembrar, quando o povo estava a caminho de Jerusalém, era importante que estivesse bem lembrado, bem fortalecido na mentalidade ali daqueles que iam para Jerusalém, que existia uma segurança em que Deus participa do trabalho que eles estavam fazendo. E é por isso que o Salmo 127, você pode abrir comigo, por favor, ele começa dizendo: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. O que os cantores, e o que o poeta está lembrando é o seguinte: temos muito trabalho a fazer, a cidade está destruída, as casas estão destruídas, mas primariamente quem constrói ou quem reconstrói todas as coisas aqui é o Senhor. As nossas famílias ou as nossas casas, elas são guardadas por Deus. Nós podemos trabalhar, nós podemos nos esforçar, certos de que é o Senhor quem tem feito esse trabalho de sustentação e que tem nos guiado para finalizar a obra. E aí ele trata mais uma vez no verso 2 sobre a inutilidade de sermos somente nós os trabalhadores. Ele fala o seguinte: é inútil trabalhar tanto, desde madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. O que ele está enfatizando mais uma vez, e aqui vem a expressão inútil como um destaque, comparando ainda com o verso 1, que ele fala sobre o que é vão. Então, o que é vão aqui na construção da família? É achar que tudo depende de mim, é não descansar e ficar temeroso. Ou temos hoje casais ou pessoas que não querem ter filhos, não conseguem planejar o futuro, têm muito medo do que vai acontecer, ficam muito atordoados com as circunstâncias, porque veem como se toda a dependência fosse de si, do seu esforço e daquilo que faz. O chamado do texto é para nós trabalharmos, o chamado do texto é para nós nos esforçarmos, mas para nós termos o nosso tempo de descanso, nós descansarmos porque o Senhor é quem guarda isso tudo. E por fim, no verso 3, ele lembra: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que ele dá. Pensa só, num contexto em que é incerto e inseguro reconstruir a própria casa, e aqui falando de teto mesmo, de paredes, de casa física mesmo, eles estão olhando ali para a reconstrução de Jerusalém como algo ainda, como um sonho. O Salmo 126 canta isso, Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Eles estão sonhando com aquilo ali, Eles choraram, derramaram lágrimas no cativeiro e agora estão voltando com júbilo. Mas ainda existem coisas a serem feitas. E por isso, aqui, o salmista está lembrando, olha só, é Deus quem vai trabalhar conosco, construindo nossas casas, nos dando o pão de cada dia, nos alimentando enquanto mesmo descansamos, e ainda assim é Deus quem nos honrará com os habitantes, os futuros habitantes, ou seja, haverá futuro, haverão outras gerações, haverá prosperidade, haverá prosseguimento da vida. Família é isso, família é um plano de Deus, guardado por Deus, construído por Deus,
e por isso deve ser construído na presença dele. E aí sim a ótica do Evangelho ela se torna mais relevante ainda. Depender de Deus é entender que há um Senhor na casa. Depender de Deus é entender que há um Senhor para a vida. E é por isso que, como dependentes de Deus, vivemos como pais responsáveis, como maridos responsáveis, como esposas responsáveis, como filhos responsáveis, como uma família responsável em seguir e obedecer ao seu Senhor. Só temos uma família realmente protegida quando reconhecemos que, antes de tudo, somos servos do Senhor e é Ele quem dirige nossas vidas. A revista ela trata e trabalha de alguns inimigos da família, mas eu gostaria aqui de destacar apenas um. Como a gente vê nos evangelhos, Jesus nos convida a negarmos a nós mesmos. E por vezes, os maiores inimigos das nossas famílias somos nós. Quando negamos a nossa fé, quando negociamos os nossos princípios, quando não amamos a nossa casa. E é por isso que, para a nossa casa ser protegida, precisamos amar primeiramente ao Senhor, precisamos obedecê-lo e precisamos buscá-lo de nosso coração, para que tenhamos amor, inspiração, graça e transformação, a fim de abençoarmos o nosso lar. A família é um bem do Senhor para o ser humano e para a sociedade. A família é construção de Deus, guiada por Deus e protegida por Deus. Quando nós permitimos que isso aconteça e quando nós realmente nos permitimos sermos bênção de Deus nos nossos lares, nós vemos a sua graça, nós vemos a sua proteção, vemos a sua bênção sobre os nossos lares. Meu desejo para você é que a sua família seja uma família bíblica, criada por Deus, alicerçada nele, protegida por ele, segura nele. E o meu desejo para a sua vida é que você faça parte disso, que você não se resigne de ser primeiro um filho amado de Deus, com um objetivo muito claro de imitá-lo e por isso ser um bom filho, ser uma boa esposa, ser um bom marido, ser uma boa avó, enfim, viver a sua família com graça e com verdade. Que essa lição tenha abençoado a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.